Eu quero que os irmãos observem aqui comigo como o apóstolo Paulo tenta corrigir o perigo das filosofias mundanas entrarem para uma igreja. Como é que ele tenta corrigir isso? O que ele faz para corrigir isso? E é muito simples, olhando para esse texto aqui, nós aprendemos como nós podemos nos livrar dessas filosofias mundanas, as atuais e outras que virão por aí. Primeiro, se você olhar para os versículos 18 a 23, você vai ver como se livrar delas, como evitá-las, como se precaver em relação a elas. Os versículos 18 a 23 enfatizam que nós devemos dar prioridade à cruz de Cristo. O que deve ser central na nossa vida, no nosso modo de pensar, de falar e de viver. No modo de viver de uma igreja, no modo de viver dos crentes, o que deve ser central na vida dele. Uma das coisas mencionadas aqui, talvez a principal, é a cruz de Cristo. Vejam o texto. Observe com atenção o que o texto diz. O apóstolo Paulo está tentando inserir nos seus leitores uma vacina, dar-lhes uma vacina contra as filosofias mundanas. Como eu posso me vacinar contra as filosofias mundanas? Ele vai mostrar aqui, ele vai dizer, olha, você tem que dar centralidade à cruz de Cristo na sua vida. A cruz de Cristo deve ser central na sua vida. Veja o que o texto diz. O texto fala assim, certamente a palavra da cruz é o Evangelho, e todo o ensino de Cristo é a palavra de Cristo. Envolve o Evangelho e tudo que foi revelado por Cristo aos apóstolos. Essa é a palavra da cruz. O texto prossegue, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Para os incrédulos, a mensagem do Evangelho e tudo mais conectado a essa mensagem não faz sentido nenhum. É algo absurdo, é algo sem sentido, é algo que deve ser rejeitado com toda a veemência. A mensagem da cruz é loucura. O mundo olha para essa mensagem e fala, isso aqui é coisa de louco. Isso aqui é só um débil mental para abraçar isso aqui. E olhe lá, nenhuma pessoa inteligente é capaz de aceitar essa ideia, essa mensagem, esse evangelho e as coisas conectadas a ele. É assim que o mundo pensa. O mundo pensa assim. Mas vejam, mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. Ela é valorizada por nós. Ela está acima de tudo. Quando eu olho para a cruz e a coloco como centro da minha vida, eu não venho à igreja para ser servido. Eu não venho à igreja para isso. Quando a cruz é o centro da minha vida, quando a mensagem da cruz é o centro da minha vida, eu venho à igreja pensando assim, naquela cruz houve perdão. Por meio daquela cruz, eu recebi salvação e transformação. E agora, eu quero com cada gesto meu, dizer, Senhor, eu te louvo, eu te amo e eu te sirvo. Por isso eu vou à igreja. Eu vou à igreja porque eu olhei um dia para aquela cruz e daquela cruz eu recebi perdão e restauração e transformação e esperança. E hoje então eu vou à igreja não para ser servido, mas para dizer ao Senhor, Senhor, eu te louvo, obrigado, porque daquela cruz emanou perdão e salvação para um pecador banal como eu. É o homem que tem a vida centrada na cruz. Ele se move, ele anda, ele pensa, ele age pensando na cruz de Cristo.